Marítimo na TSF, boa tarde. Amanhã há derby nos Júniores para a primeira Divisão Nacional. O jogo é no Complexo Desportivo do Marítimo às 15 horas. No handball, o Marítimo recebe este domingo o Adeia Maia às 17 horas no pavilhão do Marítimo. E o hóquei em patins joga para a primeira jornada em casa, frente ao Tujal. O jogo realiza-se no pavilhão dos Barreiros às 19 horas de amanhã. A nossa equipa principal joga na segunda-feira, às 20h15, frente ao Casa Pia, nos Barreiros. E o nosso convidado de hoje é uma ilustre figura do nosso Marítimo, Francisco Gouveia, mais conhecido por Chico. Chico, isto de ser do Marítimo é ser duas vezes madeirense. Bom dia, antes de mais. Sem dúvida, essa é uma frase célebre que correu ao longo dos anos, ainda recordo, se calhar até antes de mim, antes de chegar ao Marítimo, e por isso quem gosta do Marítimo gosta da Madeira, e quem gosta da Madeira gosta do Marítimo. Antes de falarmos do momento, Chico, isto porque certamente os nossos ouvintes também querem a opinião do Chico e sobretudo, querem essa injeção de paixão clubística pelo nosso clube. Chico, vamos fazer uma retrospectiva. Como é que tudo aconteceu para, primeiramente, vir jogar futebol para o Marítimo? Jogava eu nos Salesianos e eu ser Adelino Rodrigues, desde que tenho a alminha no céu. Hoje fala-se em scoutings e perspectores e observadores. O Sr. Adelino perdia muito tempo da sua vida profissional e familiar para ir à procura de todos aqueles talentos que estavam em diversos clubes na altura da região, e consegui-o durante muitos anos. E eu fui apanhado num deles. Não vim logo no primeiro ano, porque na altura o presidente da Juventude achava que era muito cedo para eu vir para o Marítimo, e então, com muita pena minha, lamentei bastante, manifestei o meu desagrado, mas pronto, o presidente é que mandava, achava que era melhor assim, e então vim no ano a seguir, e pronto, foi um salto do tamanho de um gigante, porque saí de um clube do regional e vir para um clube que estava nos nacionais e ainda mais o Marítimo, mas foi bem apoiado, foi bem ajudado, não só pelos diretores da altura, o Sr. Adelino inclusive, e outros que faziam parte do departamento de futebol, e depois pelo treinador que também veio para cá, que foi o Pedro Gomes, e por todos os colegas antigos, o Noémio, o Ângelo, o Calixto, também, que já não está entre nós, o Vasco, o Emanuel Ferretti, enfim, tantos outros mais velhos que, para mim, aquilo era tudo estranho, estar ali, equipar-me com aquelas estrelas que eu, anos atrás, via-os jogar nos Barreiros, e nem imaginava sequer que um dia iria jogar ao lado deles. E nesse aspecto foi gratificante para mim, e estou agradecido por todo o apoio que eles me deram, não só dentro da equipa, como também no exterior, dando-me alguns conselhos, porque eu saí de um colégio interno, e ser atirado para a sociedade a este nível não é fácil, mas felizmente eu tive o bom senso também e o cuidado de também seguir o rumo da minha vida, e graças a Deus estou aqui, e devo muito ao Marítimo, sem dúvida, à Juventude, que foi quem me criou, mas ao Marítimo, que deu-me continuidade e ajudou-me a chegar um bocadinho mais longe. Chico, isto para tudo sempre vai acontecer, no entanto, no seu tempo, vestir a camisola do Marítimo era o sonho de qualquer jovem? Não tenho a mínima dúvida, era mesmo o sonho de qualquer... Eu disse há pouco que quando não vi na primeira vez que o Marítimo pretendia me vir buscar, chorei inclusive por não vir. Eu tenho um amigo no Porto Santo que jogou comigo, que é o Rui Jorge, e a gente todos os domingos vínhamos para o futebol, e o nosso sonho um dia era chegar ao Marítimo. Claro que ele tomou outro rumo da sua vida, eu continuei,
Mas era, de facto, era um sonho que eu penso que qualquer jovem naquela altura, hoje do que fará naquela altura, porque eram poucos, mas mesmo poucos aqueles que chegavam ao Marítimo. Estamos a falar dos anos 70. Chico, jogou ao lado de grandes jogadores, como referi há pouco, o Ângelo, o Calixto, o Vasco Rodrigues, certamente, o Noémio. Isso era uma turma de jogadores de grande qualidade? Sem dúvida nenhuma. Eu penso que, não frisou aí, mas eu já falei, que é o caso do Noémio, para mim, um dos maiores jogadores que vi jogar até hoje. Ainda hoje em dia, não vejo ninguém que reunisse todas as qualidades num jogador como o Noémio. Mas também tinha o Ângelo, tinha o Vasco. Eu acho que muitos deles hoje em dia... Mas havia também outra coisa. Hoje o futebol tomou contornos de profissionalismo e praticamente há pessoas que vivem, os jogadores vivem hoje do futebol. Naquela altura, não, mas a gente havia uma mística dentro deste clube, que nós estávamos de gente chegar ao domingo para ver o estádio, as bancadas completamente repletas de pessoas, porque aquilo dava uma vida, Eu não sou saudosista, não gosto de falar do passado, no meu tempo é que era bom e agora não é. Não é verdade, não é isso que eu quero dizer. Quer dizer, aquilo que nós sentíamos, e eu particularmente sentia, quando chegava ao domingo aos Barreiros. E mais ainda, quando a gente entrava no campo, com uma corrida quase desenfreada do balneário até chegar ali à frente da bancada central e cumprimentar a massa associativa de um lado. Nesse caso, a gente fazia primeiro o cumprimento à bancada central, mas depois também íamos ao lado do peão cumprimentar. Era outra mística. Eu acho que se a gente às vezes arrepia-se com qualquer coisa, quando entrávamos naquele estádio para representar o Marítimo, arrepiava mesmo. Arrepiava. Era outra galvanizante, era outra mística. Chico, falou-se de jogadores, de grandes jogadores que jogaram consigo, ou o Chico jogou com eles. Também treinadores. Foi orientado pelo Pedro Gomes. Sim, no meu trajeto no Marítimo foi treinadores todos ligados à sua carreira no Sporting de Portugal. Foi o Pedro Gomes, depois foi o Hilário, depois foi novamente o Pedro Gomes. E com todos eles aprendi. Claro que o Pedro Gomes, quando chegou à Madeira, revolucionou um bocadinho a área do treino, porque nós não estávamos habituados, com dificuldade, porque naquela altura a gente só treinava uma vez nos Barreiros, quando o Marítimo jogava em casa, e mesmo assim não era todas as vezes, muitas vezes era preciso tratamentos lá, as coisas que os responsáveis emanavam, e a gente muitas vezes jogávamos aqui em casa sem ter pisado os Barreiros durante uma vez por semana. Era à quinta-feira que normalmente os treinadores faziam o treino de conjunto, o chamado treino de conjunto ou de competição, mas treinávamos na estrada, fazíamos muitos crosses, íamos à levada, enfim, uma série de condições, e treinávamos no campo de Dom Carlos, no velhinho campo de terra, que nasceram muitos jogadores que deram nome a este clube, mas hoje retiraram aquilo. Bem, sei que os tempos também são outros, hoje também há outras qualidades, ainda bem, melhores, para aqueles jovens que eventualmente quiserem enverdar pelo futebol, hoje têm condições. O que é preciso é ter alguma cautela no seu trajeto, porque também há muitos precipícios durante o trajeto. Isto significa dizer que há muitas tentações hoje na vida para os jovens, e muito cedo até demais, e depois também há aqui uma situação que é aquela de nascer alguns jogadores da Madeira, friso o exemplo do Ronaldo, e há muitos pais que às vezes também não têm cuidado na formação dos seus filhos,
de deixá-los crescer à vontade, deixá-los ficar entregue ao clube e aos responsáveis do clube, aos seus treinadores, aos seus coordenadores, enfim, a toda a orgânica do clube, e fazem deles muito mais do que devem ser naquela altura. E isso não é benéfico para os atletas, nem é benéfico para o crescimento também deles. Mas, felizmente, aqui ou ali têm aparecido alguns jogadores. É sinal que o trabalho está a ser bem feito, e ainda bem, porque esta terra tem jogadores de grande qualidade. Tem aqui, de uma vez por todas, de pensar se querem abraçar o futebol. Já lá vamos a esta entrevista com o Chico, vamos continuar mais à frente. Entretanto, digo-lhe que neste fim de semana há Campeonato Nacional de Patinagem Individual de Estrada, com a participação do Maior das Ilhas, e digo-lhe ainda que chegou há pouco à Madeira Tiago Lanho, o novo diretor desportivo do Marítimo, vem do Gil Vicente e será o novo responsável pelo futebol verde-rubro. Chico, o Marítimo não vive um bom momento na tabela classificativa, é o último classificado, mas também é um momento da massa associativa estar junta. Claro, sem dúvida, todos nós sentimos isso, até mesmo nós, os antigos atletas, quando a gente vai para o nosso camarote, às vezes a gente até se excede um bocadinho, não contra a equipa, não contra a massa associativa, mas sim, é aquele fervor que nos leva a ver o jogo cá de fora, que parece que é fácil, mas só quem está lá dentro é que sente. Mas é aquele fervor para ver o nosso clube ganhar. E de facto não é o melhor momento, mas também não é desunindo que o clube e a equipa pode crescer e vai atingir, estou convencido que a equipa vai conseguir. Agora, o que é preciso é que haja uma união de forças entre o trabalho que está a ser desenvolvido pela direção, pelo departamento do futebol, pelos seus responsáveis, o treinador, e deem paz e sossego aos atletas. Não é com apupos nem com assobios que eventualmente esta equipa vai sair do momento que está, que não se pode esconder, que é uma coisa que já não se vivia isto há muitos anos, há décadas, se calhar, já há décadas. E de maneira que o apelo que eu faço aqui é que, na próxima segunda-feira, toda a gente que possa, que vá ao estádio, apoie a equipa. O futebol tem momentos altos durante o jogo e momentos baixos e menos bons. O fator psicológico também conta. Se conta para a nossa vida, em termos pessoais, em termos profissionais e familiares, porque é que a gente também não há de compreender os atletas que estão dentro do campo, que eventualmente fazem tudo para não errar, mas por vezes as coisas acontecem. E o apelo que eu faço, volto a repetir, é que eventualmente vá o máximo de gente e apoiar desde o primeiro ao último minuto. Eu estou convencido que o Marítimo vai ultrapassar este momento, porque tem que ultrapassar. E não quero pensar o que pensei há tempos, no último jogo que o Marítimo jogou aqui em casa. No final do jogo, a gente ainda fica admirado e a pensar como é que o Marítimo não ganhou e voltou a perder. E depois olhamos em redor, ver um estádio tão magnífico como o nosso e pensar e ver o fantasma de eventualmente a equipa não se segurar na primeira divisão. Isso seria uma catástrofe. Vamos afastar esse fantasma. No entanto, Chico, você enquanto adepto do clube viveu 2 descidas de divisão, viveu 3 subidas, viveu idas à Europa, idas a finais de taça. Os clubes são mesmo assim, alegrias, tristezas, e o Marítimo tem tido a capacidade de dar a volta por cima. Sim, sem dúvida. Aliás, é um forte deste clube passar por esses momentos e normalmente conseguir ultrapassar. Isto tem a ver também com mística, com querer, com vontade, com um grande profissionalismo, porque às vezes a gente fica com a sensação na bancada, só na bancada, que há jogadores que podem dar mais um bocadinho e não dão. E para ultrapassar isto,
e repetindo aquilo que eu já disse atrás, tem que ser com a união de todos. E muito mais os profissionais que eventualmente, se fizerem uma boa carreira, ficam marcados sempre pela positiva, pelo clube por onde passam. Ao contrário, podem ficar também pela negativa e sabem que podem ver, mais cedo o final das suas carreiras. Por isso eu acredito, e toda a gente tem que acreditar. Eu sei que neste momento há pessoas a aproveitar-se do momento, eu não sei se aproveitar, e não ponho em causa o clubismo dessas pessoas, mas acho que é muito cedo para se fazer, criar situações de divisão dentro do Marítimo. Não é a melhor altura para isso. E o apelo que eu faço é que cada um tem direito a se manifestar à sua maneira, mas que pensem no clube. Chico, quando está a ver o jogo com os seus companheiros lá no vosso camarote, às vezes dá aquela vontade de entrar em campo? Não posso mentir, claro que dá. E tenho colegas meus que às vezes, uns falam mais baixinho, outros mais alto, mas dá essa vontade. Mas aquilo que eu já disse há pouco também se adapta à pergunta que o Elvio fez, que às vezes é fácil cá fora, mas lá dentro as coisas são muito difíceis, muito complicadas, mas que dá vontade de a gente ir lá para dentro, dá. É por isso que eu falei há bocadinho em misto, em querer, em vontade, agressividade e intensidade. É isso que nós já vimos de alguns jogadores deste ano, deste plantel, que têm capacidade e que por vezes não podem deixar, não se podem ir abaixo psicologicamente. Hoje, agora não corre bem, daqui a pouco o público assobia. Isso é normal, é a reação das pessoas que gostam do clube. E por isso os jogadores têm que saber reagir positivamente a essas situações que aparecem. Eles próprios. Falhei agora, daqui a pouco não vou falhar. É assim que tem que ser o sentimento dos atletas que são profissionais, ainda por cima. O futebol está muito mudado em relação ao futebol do seu tempo? Está. Posso confessar que, muito embora possa sofrer críticas em relação a esta opinião, não gosto das equipas que jogam para trás, para o lado, para trás, para o lado, para trás, para o lado, quando os resultados não interessam ou não são os mais convenientes. Quando a equipa está a ganhar e precisa ter posse de bola para fazer desgastar o adversário, tudo bem. Agora, quando a equipa precisa de ganhar, e depois outro pormenor, um simples pormenor, eu vejo às vezes os jogadores, a bola vai para fora, os miúdos estão longe, não têm bola para dar, e não vejo, e mesmo nas reposições da bola em jogo, são pormenores que a gente naquela altura sentia isto, ainda mais quando os resultados não eram bons. Por exemplo, estávamos empatados ou estávamos a perder. Hoje faz tudo nas calmas, o tempo, ainda falta muito tempo e às vezes o tempo escasseia e já não há hipótese de recuperar. Esse também é um dos sentimentos que nós na bancada sentimos. Obrigado, Chico, figura emblemática do nosso Marítimo. Por Ti Marítimo e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.